A paz do Senhor a todos, né, que está chegando nesse momento aqui no programa. Hoje estamos com o tema: o que é adorar a Deus? O que é adoração a Deus? Será que todos os louvores que ouvimos, louvamos, realmente adoram a Deus? A nossa vida está em adoração a Deus? Qual significa o significado de adorar a Deus? O que você entende sobre adorar a Deus? É somente em um louvor? É somente numa adoração, quando está ouvindo o louvor, quando está cantando? Isso e muito mais, hoje aqui com o nosso amado irmão, o pastor Jefferson Beltrão, já se encontra aqui, né? Glória a Deus. E a partir desse momento estaremos aprendendo mais sobre isso. Amém? A paz do Senhor, pastor Jefferson, tudo bem? Paz do Senhor, irmão Jackson. Sempre bom voltar aqui. Amém. Nós agradecemos aí a sua participação. Ficamos muito felizes. Semana retrasada, não é isso? Isso. Não deu para a gente terminar, mas com fé em Deus hoje, eu creio que o Espírito Santo irá te guiar aí, irá explanar, irá nos trazer um entendimento sobre E se hoje isso não aí. der, a gente marcou daqui a 15 dias. Com certeza, com certeza. Então, meu amado, a partir desse momento, passo para ti, para você dar as considerações iniciais e começar. Amém? A nossa gratidão, primeiramente, a Deus, está cumprimentando a todos aí que estão nos ouvindo, com a paz do Senhor. É sempre bom falar das Sagradas Escrituras. Verdade. E hoje, dando continuidade ao tema, o que é adoração, o que é adorar a Deus. Nós falamos há 15 dias atrás, já tivemos mais ou menos uma ideia, o que é a adoração. Uma introdução, né? Aquela boa introdução sobre justamente as expressões do Antigo Testamento, que a gente entendeu que a adoração é sempre a ideia de servir e ter reverência. Né? Foi o que nós tratamos dentro justamente do termo hebraico para adorar, né? O verbo adorar, abad, e vem justamente da raiz da palavra servir, trabalhar. Então é aquilo que nós prestamos, é aquilo que nós fazemos. A adoração não é só você ir ao culto e chegar lá, ouvir um louvor, ouvir uma mensagem, sentar no banco e voltar para casa, receber a mensagem, receber ali, entender os louvores. A adoração não é só isso. E, se eu não me engano, acho que nós paramos falando sobre o tabernáculo no Antigo Testamento, não foi? Foi. Paramos aí. Porque para que Deus pudesse descer e se manifestar na tampa do propiciatório, o sacerdote ele tinha que fazer algumas coisas, né? Tinha um ritual, era um rito, na verdade. O que era que ele tinha que fazer? E aí é onde entra algo interessante dentro da adoração, que na igreja também, para nós temos que prestar este culto e esta adoração. Para que Deus possa se manifestar, a gente tem que ter esse ritual. O sacerdote, ele, por exemplo, e aí eu acredito que os nossos ouvintes irão entender o porquê Pedro fala justamente da ideia que ele nos fez um sacerdócio universal, né? Geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio universal. O sacerdote, ele chegava no tabernáculo, quando o tabernáculo, que era móvel, nós sabemos, né? Ele era móvel e ia para onde ele chegava, eles iam e montavam o tabernáculo. Tem algo interessante, quando você lê, principalmente Levítico, Êxodo, você vai ver que nem todo mundo se atenta aos detalhes. Mas quando o tabernáculo está montado, todas as tribos paravam no deserto, ali tem a figura da cruz. Né? Tem a figura da cruz ali. Por quê? São 12 tribos. Em cada lado do tabernáculo ficavam 3 tribos. Então, 4 vezes 3 dá 12. Se você desenhar, puxar, você vai ver a cruz ali. Ou seja, já era algo que estava falando do que Cristo iria fazer. Se você entrar no tabernáculo e você seguir a mesma linha dos utensílios,
ali também tem uma cruz. Então tudo remete a Cristo. Então, o que era que acontecia? E aí a gente vai entender o que é adoração. O sacerdote entrava no tabernáculo, ele, no átrio, do lado de fora, ele oferecia o sacrifício, né, por ele, pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Aí já vem aquela ideia, o sacerdote ele não tinha corda que segurava na cintura. Que muita gente acha que tem, né? Achava, mas se ele morresse lá, puxava. Meu irmão, se ele sabe, se ele entrar em pecado, ele ia morrer, já que ele estava apresentando o sacrifício, para que ele vai querer corda na cintura? Para alguém puxar lá de fora? Não. Ele já entrava sabendo, eu estou apresentando o meu sacrifício aqui pelos meus pecados e o pecado do povo. Então ele entrava, olhava na bacia, né, se lavava e ela refletia a sua imagem, era como se fosse um espelho. Então aquilo ali é um momento de reflexão dele. Ou seja, ele olhava e fazia sua reflexão. Eu sei que não sou digno de estar entrando aqui. Apresentei meu sacrifício, mas estou entrando por causa do sacrifício que entreguei a Deus. Olha só, você vai entender tudo o que o Novo Testamento, que não é novidade. É lá, está Novo Testamento, Novo Pacto, mas não é novidade. Não tem nada de novo, entre aspas, ali. Porque tudo já estava, de certa forma, escondido e sendo revelado ao mesmo tempo no Antigo Testamento. Né? E ele entra. Quando ele chega no lugar santo, onde está o candelabro, do lado esquerdo dele, o pão, a mesa com os pães, a propiciação, e à frente o altar de incenso. O que era que ele fazia? Ele olhava o candelabro, que era o único que dava luz no lugar santo, ele ia até a mesa com os pães, e depois ele ia acender o incenso. Está lá, o altar de incenso. Ele acendia, enquanto o incenso ele não tomava todo o lugar santo, e o lugar santíssimo que estava separado pela cortina. E é interessante que na cortina, como ela era feita à mão, quando o sacerdote olhava para cima, olhava para as cortinas, ali tinha o quê? Tinha os querubins. Então ele tinha como se fosse a visão do céu. Ele tinha como se fosse a visão do céu ali. Agora, onde é que eu quero chegar com a adoração nisso? É que Deus não descia no lugar santíssimo antes que a fumaça tomasse todo o ambiente. Jefferson, o que é que significa então esta fumaça, esse incenso? A adoração. Você entende por que hoje nós não conseguimos enxergar, ver muitas coisas nos nossos cultos? Porque, eu sempre digo, nós devemos aprender a ser produtores de incenso. E nós não estamos fazendo isso. É nós não estamos servindo, nós não estamos reverenciando a Deus, nós não estamos fazendo aquilo que poderia fazer com que o incenso, a nossa adoração, tomasse todo o ambiente e Deus descesse com a sua glória para fazer algo no nosso meio. O que é que acontece hoje nos cultos? As pessoas levam seus problemas, não deixam seus problemas em casa, levam, fica naquela preocupação. Chega lá, o WhatsApp, a internet ligada direto, recebendo mensagem, recebe notícia ruim, uma coisa ou aquilo. Não se concentra. Ou vai mais para buscar o resultado da luta, ou para que Deus venha dar aquilo que eles estão indo buscar, em vez de adorar. Se ele não adorar, ele não tem o resultado da luta. Exato. É o que muitos não entendem, né? Não entende, eu preciso... É o que Paulo diz, ó, o meu culto ele é racional, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Então, nós precisamos entender, pegar essa figura do Antigo Testamento, do tabernáculo, que o sacerdote fazia. Quando Deus descia na mesa, melhor, na tampa do propiciatório, entre os dois querubins, a sua glória. É a única luz que existia agora no lugar santíssimo. Era a luz da glória de Deus. E ele falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava. Então, é isso que é interessante para nós podermos ponderar e entender o quê? Se eu não presto o meu culto, se eu não sou racional no meu culto, se eu não sei o que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer no culto, eu estou perdendo tempo. Verdade.
Deus precisa de alguma coisa, nós lemos o texto de João, me parece, nos 15 dias atrás, e ele está procurando os verdadeiros adoradores. Ninguém procura o que não precisa. Verdade. Ninguém procura o que não precisa. Nós falamos o motivo disso, né? Chegamos até Apocalipse capítulo 8. E João tem a visão em que o anjo, ele colhe as lágrimas, ou melhor, a oração de todos os santos, entra na eternidade, dá a oração dos santos a um outro anjo que está ao lado do incensário de ouro, que o que Deus deu a Moisés já existia na eternidade. A única diferença era o quê? Porque hoje Hebreus, ele vai dizer, o escritor dos Hebreus vai dizer que não precisa mais desse sacrifício. Lá o tabernáculo é só lugar santo e lugar santíssimo. A pergunta é por quê? Cristo já fez o verdadeiro sacrifício. Então não precisa mais de átrio. Eu não preciso mais oferecer esse sacrifício, matar um carneiro e entregar. Não, porque Cristo já fez. Aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo que todos foram batizados. Todos passaram pelas águas, foram batizados nas nuvens, através de Moisés. Então, todo esse sacrifício de Cristo se resulta nisso. Para acontecer alguma coisa no nosso meio, precisamos entender o que eu, como um adorador, preciso fazer. Que é entregar a minha adoração, é ser racional no que eu estou fazendo. Porque se eu não entrego, não acontece. E muito culto hoje está sendo, em vez de racional, é emocional, né? Demais. Aí trocaram. Demais. Trocaram. Mas se você for olhar a questão dos hinos, se você for olhar hoje, existem muitos hinos que não são cristocêntricos. Verdade. Pelo contrário, são antropocêntricos. O homem está no centro. E a maioria. A maioria. Aí vem uma pergunta: a quem nós estamos adorando? A Deus? Nós estamos tendo aquele culto cristocêntrico, ou o homem, ele sempre vai estar no centro? E sabe o que é triste, pastor Jefferson? Que, infelizmente, esses hinos, esses louvores, que o homem é o centro, é o que mais faz sucesso no meio cristão. Mas se é o que as pessoas gostam de ouvir. O que as pessoas gostam de ouvir. Hoje, não é generalizando, me entenda, não é generalizando. Mas a maioria dos pregadores hoje que se destacam, quais são os tipos de mensagem deles? Motivacional. Motivacional. É isso. São bênçãos, prosperidade. Pregadores que pregam Cristo, você não vê em ascensão. Isso é bom, porque às vezes muitos começam bem, quando chegam lá, aí cai. Acaba. A vaidade. Né? A vaidade toma conta do coração. Por quê? Ele deixa de adorar a Deus para ele ser o objeto de adoração. Ele passa a ser. O artista, ele passa a ser o objeto de adoração, e não Deus. Verdade. E não Deus. Então, a gente tem que entender uma coisa, que quando eu entendo o que é adoração, o que é o servir, o que é reverenciar a Deus, eu estou agradando a Ele com aquilo, com a minha ação. Então, não é só ir ao culto, não é só se assentar num banco, passar 1h30, 2 horas lá. Hoje fui adorar. Será? Espera aí. Foi acontecendo no culto. Onde foi que o pregador pregou? Qual foi o texto que ele usou? Vai perguntar, muita gente não sabe. Vai saber falar dos louvores que foi cantado, mas não vai saber falar da mensagem. Se não me engano, acho que eu falei sobre isso. Ou ficou para falar hoje. As principais adorações do Antigo Testamento. A oração e o louvor. A gente falou sobre isso, só que não entrou em detalhes. Isso, só falou por cima. Então, o que acontece? Quando Pedro ele foi preso, Tiago morto ao fio da espada, Pedro ficou preso para outro dia, alguém tomou uma decisão. A irmã Maria. Boa. Ela reúne a igreja na sua casa. Ora. E diz: vamos orar porque o pastor Pedro está preso. E nós precisamos do pastor Pedro. Ela começa a orar. As irmãs começam a orar. Deus ouve, Deus recebe a oração da irmã Maria e diz: vai lá, anjo. Deus poderia fazer sem as irmãs orarem?
Eu acredito que sim. Com certeza. Ele pode. Ele pode, ele é todo poderoso. Só que é aquela coisa, Deus pode fazer, mas às vezes ele quer ouvir, Que é uma iniciativa nossa. quer saber o que é que... Vem cá, Pra Jefferson. se relacionar, né? É um relacionamento, porque a oração é isso. É um bate-papo, é um relacionamento, é quando você conhece a outra pessoa, eu sempre falo isso. Então, aí Deus vai e diz, vai lá, desce. Bom, Pedro era crente, até demais, estava dormindo. Sabia que ia morrer no outro dia, estava dormindo, porque estava tranquilo. Aí o que é que acontece? Bora. Bora a sandália nos pés. Hã? O que está acontecendo? Só faltou hoje dizer assim, eu recebi a oração da irmã Maria lá na casa dela e Deus mandou vir aqui. Isso é interessante. Porque você observa que ele levanta, quando ele vai observar, já não tem mais nada lhe segurando, e o texto, ele faz questão de mostrar uma coisa, Jacques. Ele achava que estava tendo uma visão. Ah, será que estou sonhando? Não, a visão é real. É real. E o texto ele faz questão de dizer que aonde o anjo passava, as portas se abriam e Pedro seguia. Quando ele estava lá fora, que ele deu em si, se eu vi para onde é que eu vou? A casa da irmã Maria. Eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que direcionou ele para o lugar certo. E esse é o interessante, quando permitimos o Espírito Santo nos guiar, a gente sempre vai no ponto certo, no lugar certo e sempre vai estar adorando. Então, o que é que acontece? Você vê, a adoração daquela igreja, daquelas irmãs, a oração, moveu o trono de Deus. Foi isso que nós falamos. Para que serve a nossa adoração? O trono de Deus ele é móvel. A gente falou sobre isso aqui, não vou repetir, porque senão o tempo acaba aqui não dando. Quando ele chega, a jovem está lá. Ô Maria, para de orar que o homem tem que homem, menina. O pastor Pedro está aí na porta. Deus ouviu a oração da irmã Maria. Alguém teve que tomar uma iniciativa. Isso é interessante, porque às vezes o culto está lá. Aquela monotonia, aquele negócio. Aí fica um olhando para a cara do outro. Esperar o que aquele fulano vai fazer. Alguém toma uma decisão de sua forma, do seu jeito, porque nem todo mundo adora do mesmo jeito. Exato. Outros são mais impulsivos, outros Mais silencioso. são mais tranquilos. E eu sempre digo algo também, o seguinte: se você tem um bom costume de dar a sua adoração, que seja batendo palma, levantando, faça isso. Alguém vai dizer, mas Deus não é surdo. Eu te pergunto, precisou Jairo gritar? Ele só chegou, Senhor, eu preciso. Deus atendeu a fala dele. Só que a mulher do fluxo de sangue, ela não precisou falar? Nada. Tocou. Foi curada. O cego de Jericó estava no caminho. Ele começa a clamar, gritar, clamar, chamar atenção. Chamar atenção, instintivamente você está sempre ali falando. Lembra do camarada que estava em cima da figueira brava? O que ele precisou dizer? Nada. Nada. E às vezes só olhou e disse, ei, desce daí, vai. Bora, eu vou na tua casa. Então, Jesus, ele atende aquele que clama, aquele que simplesmente fala com educação com ele, faz um pedido, aquele que toca, toma atitude e não fala nada, e aquele que, curiosamente, vai saber quem é Jesus. São diversas formas de você chegar até ele. E o que vai importar, o que Cristo quer ver, é a intenção do coração. E a motivação, né? A motivação. Aí o que é que acontece? O próprio Cristo diz, vocês estão adorando aí, vocês falam da boca. Da boca para fora, o coração de vocês é outra coisa totalmente diferente. E a gente, Gerson, vai julgar? Não, a Bíblia nos permite fazer julgamento. E o que a mais Bíblia nos alerta até. Sim, o que mais a gente percebe hoje em dia é que existe adoração, entre aspas, só da boca para fora. Sim. Porque quem verdadeiramente adora, você percebe, você vê, tem algo diferente. Porque aquela adoração que é verdadeira, você vê um movimentar
do Espírito no meio, independente de onde você esteja, seja na igreja, seja em casa, seja aonde estiver. Se a adoração ela é verdadeira, ela vai movimentar alguma coisa. Vai. Ela vai movimentar. Eu creio nisso. Então, quando nós observamos a adoração no Antigo Testamento, que era dessa forma, trazendo sempre a ideia do servir, do trabalhar, da reverência, os irmãos que se reuniam, nós falamos alguns textos aqui, citamos, que essa adoração ela pode ser tanto individual quanto coletiva. Ela pode ser você sozinho dando a sua adoração, como também em grupo, e porque Em comunhão, né? Em comunhão, sim. Eu digo o seguinte, que é algo que pega, sabe? Ele passa de um para o outro, aquele negócio gostoso, aquele negócio bom, mas precisamos ser racionais. O que nós não podemos esquecer é que o nosso culto ele é racional, consequentemente a nossa adoração ela também precisa ser racional. O Irmão, pastor vamos fazer a Jefferson, pergunta? isso. A gente pode fazer. Pastor Jefferson, o irmão Irã Clay aqui está perguntando qual o impacto na liturgia da igreja músicas que não adoram a Deus pode trazer? O impacto de músicas Que ou não, louvores que não tem Cristo Essa como prática. centro. qual o Então, impacto na liturgia da igreja, música e louvores Os louvores. que não adoram a Deus pode trazer? Na liturgia. Né? Ó, Deus um dia disse para Israel que não iria ouvir os louvores dele. Quem foi que Deus falou isso? Quando ele chega para Israel e diz bem assim: prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. A gente acha que aquilo ali é arrebatamento, mas não é. Eu peguei um dia desses na igreja, falei sobre isso. Ali é o julgamento de Deus. No capítulo 3 ele diz bem assim: olha, não adianta vocês louvarem porque eu não vou ouvir. Às vezes os hinos é belos, os hinos são bonitos, As performances são boas. enche o nosso ego. O que é que isso vai trazer de bom? Nos emociona até, né? Ah, você viu lá, fulano cantou e o irmão sentiu e chorou. Irmão, que tem de gente hoje passando por dificuldade, quer ouvir algo bom, vai chorar. Vai chorar, não é porque está sendo presença de Deus, é porque a música está fazendo ele entrar naquela dimensão emocionalmente e ele vai derramar lágrimas. Então, qual o impacto que isso vai trazer? Crentes que vão deixar de sentir a presença de Deus para sentir o emocionalismo na sua vida. Ele vai deixar de dar a atenção ao que é espiritual, para sentir o que é espiritual, o que é verdadeiro, para sentir só a emoção. Que é algo passageiro. Que é passageiro. Então, o que é que a gente tem que entender? O homem é um ser tricotômico, de espírito, alma e corpo. O homem é alma, que tem um espírito, que contém um corpo. Certo? O ser humano, ele é isso. O que está na alma? Os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos desejos. Então, aquilo que está na alma, ela vai ser movida por algo. Certo? Uhum. Só que o que é espiritual, o espírito tem que se mover por isso. Então, o espírito é que tem que dominar a alma e não a alma dominar o espírito. Boa. Correto. Então, se a alma, com essas emoções, ela passa a dominar e o espírito ele sai de cena, nós vamos ter crentes doentes, Morte, né? de certa forma. Era isso mesmo. Aí vai entrar, se eu não me engano, me corrija, acho que é lá do céu, que vai falar, tem fama que está vivo, mas está morto. É por Na aí. verdade, diz que o crente está ou frio ou quente, porque morno estou a ponto de vomitá-lo. Porque isso aí é cientificamente até comprovado. Né? Quem está com ânsia de vômito, né? Toma água morna e aí você já coloca para fora. É. E cientificamente, Jesus estava falando de algo espiritual no mundo físico. Você entende? Olha, melhor que se fosse quente, se fosse frio. Agora morno, não desce. Eu vou te vomitar. Então, tem muito crente que é assim. O teu irmão Torel está mandando a paz para você, meu irmão. Amém. Toreba, saudade, Toreba. Gente boa. Torel é abençoado. Torebia, gente boa. Congregou com a gente ali na ponte do Vassambão, né? É. E aí depois foi lá para o Campestre, tá lá com o presbítero Vandinho. Né?
Então, essa é uma pergunta muito boa. Quero até parabenizar quem formulou a pergunta, que é justamente isso. Quando a gente deixa de adorar e os louvores, eles não são cristocêntricos, vai trazer prejuízo. E muito grande. Mas se a liturgia também não traz, né, como um conselho, até uma exortação nesse sentido, então, ou prova que a liturgia toda está corrompida, né, não está tendo a visão correta, ou ele está sendo omisso. Então ele tem que realmente chegar e orientar esse pessoal que, olha, esses louvores não tem Deus no centro, não está falando das grandezas de Deus, né? Não está falando nada de Deus, não está trazendo nenhum atributo, nem apontando a Cristo, nem nada. Então, vamos mudar esses louvores aí para poder realmente... Tem uma vez que estava tentando lembrar aqui, mas eu lembro muito bem do ocorrido que eu fui lá visitar. Até para mim, fui visitar para mim ter a escola dominical, né? Sim. Aí só que foi um dia de ceia e você pregou, pastor, não sei se você vai lembrar disso, e você falou até isso em questão do louvor, da música. Por que gritaria? Para que essa alegria? Esse louvor trouxe adoração a Deus? Por que ninguém chora quando a palavra é falada? Sim, você lembra disso? Isso. Lembro, porque hoje é fácil você se derramar em lágrimas quando você ouve algo bom, algo gostoso, te agrada. Uma outra coisa que eu estava em mente aqui, lembrando, que às vezes a gente acha que a hermenêutica e a exegese ela só tem que ser aplicada na Bíblia, para a gente fazer a interpretação do texto. Você sabia que, principalmente a hermenêutica, ela pode ser aplicada no louvor? Faz sentido total. Sim. Com certeza. Calma aí, deixa eu ver o que esse louvor está falando. Tem um hino, por exemplo, que ele diz o seguinte, que eu não preciso, mais ou menos assim, transformar de uma... Não. Eu posso falar com Deus de qualquer forma, Ele vai me ouvir. É mais ou menos isso, Porque quando ele diz assim... Pode até ouvir, agora responder. É porque eu esqueci agora a letra da música. Que bom que eu só esqueci. Mas você veria de alerta, né? Para outros não cantarem até, de certa forma. Como seria o texto que você falou aí no início? Não precisa transformar pedra em pão? Não, foi ele falou. Eu pensei que era isso que ele estava. Não, mas é mais ou menos assim. Porque como meu pai, para eu chegar e entrar na porta dele, entrar no quarto, eu preciso bater na porta. Tem que ser respeito. Qualquer uma ou outra pessoa. E por que com Deus eu não vou precisar desse respeito? Uhum. É onde ele fala assim, eu sou teu pai, alguma coisa desse jeito aí, dessa forma. Se fosse de qualquer jeito, quando o rapaz pegou na arca lá, ele não mostrou nada. Existem limites. Boa. Existem limites. Bom exemplo. Quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu vou descer no monte e agora diga ao povo de Israel que eles passem 3 dias se santificando e ninguém chegue perto, porque se chegar perto, vai ser morto. Deus coloca limites. Com certeza. Verdade. É um princípio. Tem outra pergunta aqui. Márcio Clay. Márcio Clay faz. Paz do Senhor. Se cada Você um já adora... respondeu, mas... já mas respondeu. como ele chegou atrasado, então... Paz do Senhor. Se cada um adora de uma forma, por que o choro não é uma forma de adoração? Acredito que Márcio Clay chegou agora, porque você já falou sobre isso. Já deu... Essa é a parte emocional, né? Sim, não é que o choro não vai ser uma adoração. É como você falou, cada um adora de sua forma. Entenda uma coisa, o choro, a lágrima, é a representatividade de aquebrantamento. Tá? Uma das coisas que eu mais prestei atenção, por exemplo, no arrependimento, que tem um arrependimento verdadeiro, ele chora. E tem o remorso, né? Dizem por aí que existe a lágrima de crocodilo, né? Que é o choro falso. Mas quem tem um verdadeiro arrependimento, normalmente ele vai chorar. Lembra do que aconteceu com Pedro? No pezinho da fogueira? Lá? Chorou. Esse choro foi de arrependimento pelo que ele fez. Judas não derrama uma lágrima. Chega lá, joga a moeda. Mas se revolta, né? Remorso. Emocional, Remorso.
Então não é que o choro, a lágrima, ela não vai ser uma forma de adoração. Eu preciso entender uma coisa. O choro a lágrima que está descendo no meu rosto, o meu choro, ele é de arrependimento ou ele é porque eu estou emocionado pela letra de um hino? Porque você não vê, por exemplo, quando Deus dá ao pregador uma mensagem que bate nas nossas costas, que dói, você não vê ninguém chorando. Você não vê nem ninguém dando glória a Deus, um aleluia. Agora quando você ouve um hino que diz assim, entrou na cova do leão, e o leão fez o leão dormir, o leão foi jejuar, o leão foi jejuar. Que não tem nada disso, mas... Não, aonde que está isso na Bíblia? Aí o povo chora. O sabor de mel. Sabor Aí de mel, chama. nem isso, não é? Viver no palco. O que eu digo para minhas filhas é mais ou menos isso que eu digo para minhas filhas, quando elas querem louvar. Eu digo, ó, minha filha, a primeira coisa que você tem que entender do que você está cantando, onde é que está uma base bíblica? Tem alguma base bíblica do que você está cantando? Tem alguma forma de você estar direcionando toda a sua adoração para Deus, biblicamente? Você tem que começar a prestar. Por que eu falo isso, já que elas são jovens? Porque quando elas se despertarem em cantar, elas podem também buscar o que elas estão cantando. Para elas, como o senhor falou mais cedo, o culto racional. Para que ela tenha entendimento do que ela está louvando. Sim. Como você falou, né? Que na exegese. E a hermenêutica. Então você faz isso conforme o que você vai dizer no seu louvor. Você tem que saber exatamente o que você está falando. Para você não estar falando alguma besteira ou tirando totalmente, né, a atenção pro grande, né? O grandão da galera, como diz o... O leão de Judá. Porque sempre quem tem que ser o centro é ele. Exato. Com certeza. Ele. O centro é ele. Bom, eu olho a Bíblia, eu vejo de Gênesis a Apocalipse. Cristo é o centro de toda a mensagem. Sem falar que tudo foi feito por ele e para ele. Se não apontar Cristo, não valeu nada. Então, se a gente for olhar a adoração no Novo Testamento, né? Que mostra a essência da verdadeira adoração. Porque ela permanece imutável. Resumindo tudo que a gente já falou aqui, de certa forma. A adoração no Antigo Testamento e a adoração no Novo Testamento se completam porque é a mesma coisa, ela não muda. Vai mudar a forma de como A maneira, os irmãos né? se reuniram, algumas coisas, os rituais, os ritos do Antigo Testamento diferente do Novo Testamento. Então, a antiga aliança, ela dá o quê? Lugar aos antitipos de adoração, né, sobre a nova aliança. Isso quer dizer que todo o modelo cerimonial, é justamente o que nós estamos falando, né, da adoração do Antigo Testamento, que se valia do sistema de sacrifícios, ou que nós falamos, né, ele dá lugar a uma realidade muito superior. Porque agora nós estamos precisando mais daquela cerimônia, né, e quando nós observamos o sacrifício de Cristo, que quando Cristo dá o seu último suspiro, a Bíblia diz que o véu ele se rasga de cima a baixo. E aquilo simboliza o quê? Que agora nós temos um livre acesso. Mas tem gente que não sabe aproveitar o livre acesso que tem. Quantos não choraram por não ter, né, antes disso? Flávio José, se não me falha a memória, no livro A História dos Hebreus, ele vai dizer que aquelas partes, ela pesava cerca de 2 toneladas. O véu do templo pesava cerca de 2.000 toneladas. Bom, Pesado. aí Deus disse assim, ninguém pode tirar, ninguém pode rasgar isso aqui. Aí ele chega, rasga de cima a baixo. Então, a partir de hoje, vai ser quebrado o muro que fazia a separação. Vai ser quebrado aquela ideia que só o sacerdote ele poderia fazer. Aí Pedro escreve dizendo que ele nos fez uma nação santa, um povo escolhido, uma geração eleita, um sacerdócio real, que é a ideia do sacerdócio universal, que era o sacerdócio de Moisés, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque. O que é o sacerdócio real? Esse sacerdócio universal.
que ele poderia ministrar em qualquer lugar. Você observa que no Antigo Testamento vai falar o quê? Da tenda da congregação, que era só o lugar santíssimo. Deus descia na tenda da congregação para falar com Moisés. Com Arão, não. Arão não tinha tenda da congregação, porque o sacerdócio dele não era o sacerdócio real, universal, como o de Moisés. Era o sacerdócio levítico, que é local. Moisés, onde chegasse, ele montasse ali, Deus falava com ele. Aí Deus diz, agora eu vou fazer de vocês também essa mesma coisa que eu fiz com Moisés. Ou seja, pode-se dizer que para Moisés o véu estava rasgado. Só que Cristo veio e rasgou para todos. Geralmente quem Deus escolhia para trazer o Espírito Santo, esse realmente podia ter livre acesso, né, para falar. Era assim, Mas os profetas, os Samuel, profetas, Elias, exatamente. os profetas. Alguns reis, né? Mas naquela época era individual. Hoje está para todo mundo. Se eu sentar aqui agora e quiser falar com Deus, o céu está aberto. Eu digo que o ingresso naquela época era só para um. O ingresso era só para um. Só um poderia entrar. Matava o cordeiro ali, só entrava um. Hoje o ingresso é para todo mundo. Para todo mundo. Quem quiser falar. Chega, entra no lugar santíssimo, irmão, já foi. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Sim. Tem que ter uma vida. Quem pegar o ingresso. Não é todo mundo que vai. Que é Não, eu Cristo. recebi ingresso, eu vou chegar de qualquer jeito. Eu lembro, por exemplo, quando tinha um parque aqui, né? Não era, já estou com o ingresso, vou passar na frente. Não. Ó, vai chegar a sua vez. Não é assim, não é pegou o ingresso e já vai. Não, como é que está a tua vida? Uhum. Né? E o lugar santíssimo é algo, eu acho lindo porque não é como muitos imaginam. Por exemplo, se você olhar, o sangue do cordeiro ele era espargido sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era aquela coisa bonita que a gente vê na televisão, em algumas igrejas, por exemplo. Não, o lugar santíssimo fedia a sangue coalhado. Mas mesmo assim, porque era a ideia cobrir o pecado, que era o que o sangue fazia, do cordeiro, do animal. Mas aí quando João vê o Cristo, João Batista, ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não vai cobrir, ele agora vai tirar. Então ele tirando, ele nos dá esse acesso. Mas eu preciso entender que eu ainda preciso fazer alguma coisa. A minha adoração ela é essencial para este culto prestado a Deus. A minha adoração ela é essencial para que Deus, ele hoje, de certa forma, de forma figurada, desça na tampa do propiciatório para falar com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Somos nós, esse sacerdócio universal, esse sacerdócio que ele fez de nós. Então, o Novo Testamento ele vai nos trazer também essa ideia da adoração, como justamente Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, desse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, mas ao mesmo tempo em que o Novo Testamento ele vai destacar a adoração particular, ele também enfatiza a necessidade e importância da adoração pública. Da mesma forma que aconteceu no Antigo Testamento, o Novo Testamento ele traz essa ideia também. O que é isto? É aquela reunião que nós temos regularmente na igreja, quando nós nos reunimos com os nossos irmãos. Então isso significa que, como parte do corpo de Cristo, e aí é onde entra uma ideia interessante, que nós, por exemplo, estamos trabalhando nesse primeiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, que é o corpo de Cristo, são membros ligados a um só corpo, ao mesmo corpo. Só que cada membro do corpo, ele é independente. Existe essa interconexão, a mão com os dedos, a mão com o antebraço, com o braço ao peito. Só que também existe o quê? A liberdade de cada um. Eu posso fechar a mão aqui, a direita e a esquerda continuar aberta. Mas estão ligados a um só corpo. A mesma coisa, e aí é onde alguém vai entender dessa adoração minha ser diferente do outro. Exatamente. Eu posso chorar, o outro não. Eu posso gritar, o outro não. A intenção é, estamos adorando ao mesmo Deus? Estamos realmente adorando ao Senhor? Que seja do nosso modo individual, no servir,
ou no conversar com Deus na nossa casa, no nosso quarto, nosso momento de oração, ou pode ser também nesta reunião que todos nós temos quando vamos congregar, quando vamos estar juntos. Entendam uma coisa, existe a interconexão dos membros a este corpo. Só que o corpo está ligado a uma cabeça. Entendeu isso aqui? Existe um que domina todo o corpo. É o cabeça. Eu falava algo interessante sobre isso, que quem dá o comando está aqui, na cabeça. Não está aqui no peito, não. Ele é a cabeça. O racional, né? O racional. Então, o que é que acontece aqui nessa ideia? Se nós formos observar, tem alguém que teve morte cerebral? Já foi. Já foi. Já era. Mas, se o cérebro ainda está ligado, está vivo, mesmo que o corpo daqui para baixo não funcione mais, ninguém vai desligar os aparelhos e dizer morreu, enterra. Exatamente. Verdade. Jefferson, o que é que isso tem a ver com a igreja? O inimigo, ele quer o quê? Destruir o corpo. Porque ele sabe que a cabeça não consegue ser destruída. Paulo disse, Cristo é a cabeça deste corpo. É interessante porque essa revelação ela já vem desde o Gênesis. Essa revelação ela vem do Gênesis. Porque Gênesis é Bereshit, é início. E quem olha o meio de Bereshit vem da raiz da palavra chamada Rosh. E Rosh é cabeça. Então Cristo já estava no Gênesis. Bom, isso aqui é muito poderoso. Tem pessoas que não conseguem entender, não conseguem ver isso. É por isso que eu falo da importância na homilética, da exegese, da hermenêutica, para você interpretar. Cristo está lá. Ele é a cabeça, ele é o início de tudo. O inimigo ele vai tentar de todas as formas destruir o corpo, porque ele sabe que a cabeça é indestrutível. Ele não vai conseguir destruir a cabeça. Isso para nós é algo que a gente pode olhar e dizer, então a igreja também ela não vai ser destruída. Ele pode tentar. Né? Porque se você olhar alguém que é amputado, você vai se assustar com alguém que é amputado? Não. Então, você vai olhar, se tiver alguém que não tem um braço, que não tem uma perna. Mas se você vai andando na rua e encontra um pé, ou uma perna, Aí choca. qual é o teu pensamento? Onde está o corpo? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí estamos ligados, irmão. Se alguém desliga desse corpo, esse membro, alguém vai dizer, por que fulano se desligou? Por que fulano não está ligado ao mesmo corpo? O primeiro passo para quem sai deste corpo é não entender o que é adoração. Que a adoração alimenta. Isso tudo é para nós entendermos, chegarmos aqui. Verdade. Porque quanto mais nós adoramos, mais nós buscamos, mais nós damos o nosso culto racional a Deus, a Ele, nós também somos alimentados. Somos nutridos. Através da palavra, através dos louvores cristocêntricos. Entendeu? Então, esse servir, essa entrega na adoração, nutre o corpo. Da mesma forma que a adoração, ela pode ser esse combustível, como nós dizemos dentro da Bíblia, desse trono de Deus que se movimenta, para nós também da mesma forma, porque a adoração vai movimentar a Deus, Deus vai me dar a resposta daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. Às vezes a resposta deve ser não é para agora, mas Ele falou. Não sei vocês, não sei você que está nos ouvindo nessa noite, por exemplo, dizer, eu vou na igreja, se eu não ouvir a voz de Deus falar comigo, eu volto para casa do mesmo jeito. Não podemos ser assim. Nós temos que nos incomodar. O que está fazendo com que eu não ouça, não sinta a presença de Deus? Algo errado em nós, não em Deus. Não. Justamente. Sabe, a minha comunicação com Ele não está legal. O meu relacionamento com Ele não está legal. Essa semana a gente passamos aí no setor falando sobre um assunto quando Deus não ouve a oração. Ou quando Ele ignora. Mas Deus Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe, sim.
Mas a Bíblia está repleta de casos de oração que ele não ouviu e que ele ignorou. E tem motivos para isso. Isaías, por exemplo, ele vai dizer no capítulo 59, verso de número 2, que a nossa iniquidade faz a separação, um muro, né, de separação entre você e o vosso Deus. E os vossos pecados faz com que ele esconda o rosto de vocês para não ouvir a oração. E interessante, pastor Jefferson, porque assim, às vezes é tão justo orando por alguém, veja, não estou falando que isso é sempre. Vou frisar aqui, não é sempre, mas pode acontecer, se isso não tiver atrelado, se eu falar alguma besteira aqui, o pastor me corrija. Se isso não tiver atrelado à vontade de Deus, pode ocorrer que mesmo o justo orando, Deus não ouvir. E eu vou pegar um texto para dar o exemplo do que eu estou falando, de Samuel. Samuel, a palavra vai falar que ele passa a madrugada orando e clamando a Deus. Pela manhã, Deus responde: basta, Samuel, por clamar por Saul, a quem eu rejeitei. Samuel era um profeta. Sim. Era um homem de Deus, era amigo de Deus. E Deus ouvia, mas dessa vez Deus não ouviu. Ele ouviu e respondeu. Ele já foi respondendo, né? Ele deu a resposta. Verdade. Ele ouve e deu a resposta. Ah, irmão, é um princípio sobre... Você estava falando muito bem, né? Sobre, eu vou para a igreja, não ouço a voz de Deus, ou se Deus falar, não falar, o que é que está acontecendo? Tem um princípio aqui em João 14, 13, que eu vou ler aqui para o irmão. O irmão, se quiser, pode até expressar o texto. E diz assim, ó, no 13 em diante, ó: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Olha o princípio agora. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O 14 diz, ó: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tem gente que só pega essa parte e esquece o contexto. Não é verdade? É verdade. Algo que 15 diz: se me amarem e obedecerem os meus mandamentos. Ó, o 16: eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro conselheiro, que a gente sabe que é o Espírito Santo, Sim. para estar com vocês para sempre. Ok, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então as pessoas querem saber que Deus pode dar, mas não querem entender o princípio. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 de João são sequências. Vocês são meus amigos, vocês serão chamados agora de amigos. Mas como? Qual o princípio para isso? Exatamente. Tudo que pedis, vou fazer. Mas qual é o princípio? O que é que eu tenho que fazer? É justamente isso. Se a minha palavra permanecer em vocês, João 15, né? existe algo que está ligado. Não é só... Existe um ritual, né? Podemos dizer que sim, algo cerimonial. Por quê? Porque existe uma importância da adoração. É isso que a gente precisa entender. Por que eu vou adorar? Qual a importância dessa adoração? Eu achei algo interessante que João Calvino, ele diz o seguinte, está absolutamente certo quando ele diz o seguinte, que incontestavelmente o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Lindo. É isso que ele diz. Por quê? Entra dentro disso aqui, do que nós estamos falando, da importância dessa adoração. São princípios. Gente, entenda uma coisa. Princípios não podem ser quebrados. E quando você quebra princípio, você é quebrado por ele. Exatamente. Eu digo uma coisa, quebre regras, mas não quebre princípio. São inegociáveis. Inegociável. A gente fala que, por exemplo, o que aconteceu na Arca da Aliança, quando a Arca estava saindo da casa de Abinadab e os seus filhos que conheciam, o camarada vai lá e segura a Arca. Ele sabia que ele não podia fazer isso porque ele não era levita. Era um princípio. A intenção era boa. A intenção... Segurar e tem tal, muita né? gente com intenção boa, mas com atitudes erradas. É correto. Começa por Davi, fazendo besteira. A ideia de Davi era sensacional. Trazer a Arca da Aliança de volta para onde? Para Jerusalém. Vou trazer de volta.
para a casa do Senhor. A ideia é sensacional. Mas ele disse o quê? Vou fazer um carro de boi. Deus até aprovou a ideia, Vai lá, faz. mas Só que daqui um pouco ele entendeu. Bom, a ilha de Nagô é como se fosse essa mesa lisa, não tinha pedra, não tem buraco, não tem nada. Tu já viu boi de carro de boi tropeçar quando? Só ali, irmão. Espera, você que está querendo me ajudar? Vou mostrar como é. Tem muita gente achando que é assim. Que é só. Esse é o problema. Ele vai, coloca a mão, os aços, não faz a memória, né? É. E aí Deus mata ele ali. Davi disse, e agora? O que eu vou fazer? Deixa aí na casa do camarada. Fazia muito tempo que nada acontecia por lá. E interessante, se não houve relatos do que aconteceu na casa de Abinadab no tempo que a arca ficou lá. A Bíblia não diz se houve prosperidade, o que houve. A Bíblia não diz. Nós não podemos dizer que não aconteceu nada, como também não podemos dizer que aconteceu alguma coisa. Mas a Bíblia não relata nada. Mas ela faz questão que dentro de 3 meses aconteceu coisas que não aconteciam. Davi fica sabendo. Vamos buscar de volta. Mas agora vamos fazer da maneira certa. Aí sim. Nós não vamos mais quebrar princípios. Boa. Como vai ser, Davi? Leva o sacerdote, leva os levitas. A gente vai fazer como Deus ordenou a Moisés. Os levitas pegam a arca, colocam nos ombros, dá 7 passos. A cada 7 passos nós vamos sacrificar ao Senhor. Não sei quando é que eu vou chegar, mas vou fazer da maneira certa. Sabe o que é que eu digo aqui? Não é a velocidade, mas é o destino, para onde você está indo. Boa. Porque tem gente que está quebrando princípios para ir, ó, rapidamente. Exatamente. Eu vou fazer dessa forma no culto porque hoje Deus é... Quem ele disse que Deus vai fazer? Se você está achando que você que vai fazer dessa forma. A gente tem que ser direcionado por ele. Glória a Deus. E é isso que eu falo sobre a importância da adoração, dentro disso que João Calvino, dentro da sua fala, né, abre aspas dizendo, incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Essa é a fala de Calvino. Mas a adoração a Deus não é meramente um combinado de gestos e posturas. Isso aqui é interessante. Porque qual é a conclusão que nós vamos tirar aqui? Porque não é a entoação de belas músicas, como nós já falamos, não é a declamação da palavra em si, se o pregador fala bem, se ele... Eloquente. Né? Nada disso. A verdadeira adoração a Deus é um serviço que envolve a pessoa do adorador por completo. Quando eu comecei a pensar justamente nessa importância da adoração, que o adorador, que sou eu preciso fazer com que todo o meu ser, o tempo todo, porque não é apenas pela manhã, não é apenas à noite, não é só quando eu vou ao culto, em todo momento, irmão. A gente tem que viver nessa conexão entre a terra e o céu. Quando eu entendo isso, e aí o que a adoração, ela simplesmente ela marca algo que pode ser inútil diante de Deus. E vê aí Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. É que uma adoração marca simplesmente por externalidades. 8 e 9? 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Percebe? Muito forte. Muito forte. O que é que eu digo? Quebre regras, mas não quebre os princípios. Glória a Deus. Princípio não se quebra, porque quando você quebra o princípio, você é quebrado por ele mesmo. O princípio que você tentou quebrar, ele vai lá e te torna no meio. Então tem gente que está olhando justamente isso. Ó, é só nos lábios, é só fazendo gestos bonitos, é só falando coisa bonita, com frases de efeito. Faz você... Coach.
e faz você entrar em uma outra dimensão, né? Então, nós precisamos entender que nós somos simplesmente mordomos. Nós estamos aqui como mordomos do Senhor. Exatamente, servos. Né? E tendo essa ideia, que até mordomos da adoração do Senhor, eu posso até dizer isso ao Senhor, nós devemos entender que não há adoração a Deus sem reverência pela santidade do seu nome. Então tudo se envolve a Ele, tudo está ligado a Ele. Ele é o centro de tudo. Ah, não gostei da mensagem de hoje. Você não tem que gostar, não. Você tem que dar sua adoração a Deus. Doeu é porque nós estamos precisando. Com certeza. E Pode que ser. bom que constrangeu, né? Uma coisa que eu sempre digo é justamente isso. Que enquanto essa palavra, ela não bater de testa comigo, ela não me confrontar, Tem algo errado. Com certeza. vai prestar, não é? Eu também penso assim. Por quê? Ah, eu estou aqui. A Bíblia diz que não pode pecar. Não, a Bíblia está falando isso aí. Eu vou fazer. Se ela está dizendo, olha, se pecar, e existem pecados para a morte, se você fizer, já era, eu vou tremer na base. Né? Porque ela está me confrontando. Exatamente. Se a Bíblia ela está dizendo, não adorarás a outros deuses, não falarás o nome de Deus em vão, não terá imagens e esculturas. É ela que está dizendo, ela está me confrontando. Se ela diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, opa, vou fazer com que isso tenha na minha vida. Porque na vida do adorador precisa ter o fruto do Espírito. Ah, mas quando ela diz que as obras da carne é prostituição, lascívia, ódio, e aí Paulo termina dizendo assim, e outras coisas semelhantes a essas, quem pratica não herda o reino de Deus. Ainda tem uns derivados, né? Tem outras coisas, não é só aquilo, tem outras. Claro. Tem outras. Então, eu preciso entender quem sou eu como adorador. Qual a importância de tudo isso? Né? Que a parte interessante dentro da adoração é quando também nós nos reunimos no momento da ceia do Senhor. E tem que estar todo mundo no mesmo pensamento. Alinhado. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a ceia é o culto diferente de todos os cultos. Pelo menos para mim. É diferente de qualquer... Pode ter o culto que for, pode ter a festa que for, pode ter o cantor famoso, o pregador famoso. A ceia é o culto diferente. Porque está todo mundo na mesma conexão. Não vem uns em festa, por exemplo, o cantor, o pregador. Porque tem gente que vai para a festa, vai para adorar a Deus. Uma festa, outros não, outros vai na curiosidade. Saber quem é o pregador, se o pregador vai trazer uma mensagem boa. Ou até adorar o cantor. Ou o camarada, né? Na verdade, já parte é isso. A partir do momento que Já eu digo, eu vou começou para a errado. igreja para eu ver o cantor e ver o pregador, a minha adoração está sendo direcionada a ele. Verdade. Mas quando eu Começou digo errado. que eu saio de casa dizendo, vou adorar a Deus, independente de quem esteja lá, quem vai pregar, quem vai cantar, bom, eu já começo a produzir o incenso de casa. Exato. Boa. Eu já começo a produzir o incenso, ó. Porque tem gente que só deixa para se conectar com Deus quando chega no templo. Quando chega lá. Não, você tem que sair de casa, vai tomar banho já, ó. Quando levanta já, né? A gente tem que ter essa dimensão. É tanta coisa, né? Né? Então, quando a gente se reúne para a ceia, que é a lembrança do sacrifício de Cristo, que ele fez, a morte, você pode observar que vai nos trazer a ideia do tabernáculo. A ceia vai nos trazer a ideia do tabernáculo, irmão. Nós temos a lembrança do sacrifício de Cristo, ao átrio, o altar de sacrifício. Quem vai participar da ceia? Aqueles que foram batizados nas águas. Aí a gente entra no lugar santo. O que é que tem lá? Pão. Ceia. Está lá. Dentro do lugar santo.
Depois de tudo isso, o que acontece quando nós ceiamos? A glória de Deus ela já tomou todo o ambiente. Então, nos mínimos detalhes que você olha, que você observa, a adoração está ligada a tudo. A adoração ela está ligada a um culto público, a adoração está ligada a um culto de ceia, a adoração está ligada a um culto, a uma reunião. A adoração está ligada aqui, agora. O que nós estamos fazendo? Estamos servindo. Então, é adoração a Deus. Esclarecer as Sagradas Escrituras. É justamente isso. Fazer o que nós estamos fazendo. Então, nós, de forma alguma, nós podemos negligenciar a importância da adoração na nossa vida. Nós não podemos. Porque quando nós fazemos isso, negligenciamos, existem consequências e consequências ruins para a nossa vida. E a consequência ruim é justamente a morte espiritual. Porque quando eu vou para a igreja, quando eu me reúno para dar o meu culto racional e eu não faço isso, eu não vou ser alimentado. Eu não vou ter aquela reciprocidade, podemos dizer assim, do que eu dou e o que eu vou entregar. Que automaticamente o que eu estou dando, aquilo volta. Porque eu tenho uma consequência da entrega da entrega da minha adoração. Por isso que ela é importante. Volto a dizer, quando eu entrego a minha adoração a Deus, movimenta o Senhor e Ele faz alguma coisa por mim. A gente vai, só para a gente concluir aqui algo, falando sobre as duas principais adorações do Antigo Testamento, o louvor e a adoração. Paulo e Silas, quando estavam presos, um canta e o outro ora. Se só com a oração de Pedro o anjo desceu, libertou Pedro, o que era que ia acontecer então com Pedro e com Paulo e Silas? Tinha que tremer, irmão. Porque eles entenderam que a gente vai fazer a gente vai dar a nossa principal adoração a Deus. O que é? Tu canta e eu oro. Moveu tudo. Os cárceres se quebraram, as paredes começaram a rachar. Interessante, uma família foi salva. Ideal que eles não tinham nem intenção de fugir, era só de adorar. Não, e as coisas aconteceu. Lembra o que eu falei aqui? Que a nossa adoração ela tem que ser constante. No acordar, no levantar, antes de ir para o culto, quando chegou no culto, depois. É justamente isso. Paulo e Silas não tinham uma igreja, de certa forma, para orar por eles. Eles disseram, pode ser que alguém esteja orando ou não, vamos fazer a nossa parte? Exato. Não esperou pelos outros. Né? Amarrado, já tinham batido no coitado. No Todo escuro. mundo machucado, no escuro. Nada vai impedir. E tem gente que qualquer coisinha diz, vou falar nada a Deus. Eu estou nessa situação, Deus está vendo que. E Deus está vendo a tua situação. E o que tu vai fazer? Vai se acomodar ou vai perseverar? Né? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, a adoração ela tem que estar sempre na nossa vida. Independente da situação, independente do momento, independente do que ocorra, eu preciso estar sempre praticando a boa adoração. E quando é que nós praticamos a boa adoração? É quando nós damos o nosso culto racional. Tudo se resume a isso. É ser racional. É fazer algo sabendo o que você vai fazer. Porque ser racional é isso. Eu vou pegar esse copo aqui, eu estou sabendo que eu vou pegar ele. Por quê? Porque eu sei o que é que tem dentro do copo. E eu preciso do que está dentro do copo. Quem não é racional, se fosse algo... Eu ia pegar, olhar, ia bater, ia fazer qualquer coisa, quebrar. Estava fazendo algo que não sabia o que era que estava fazendo. E quando nós nos reunimos, é para fazer algo que nós sabemos que estamos fazendo. Exato. Porque, sabendo, eu sei que vem algo de lá para cá. Não que eu tenha que adorar ao Senhor, dar a minha adoração para fazer troca, barganha, que com Deus não tem isso não. Não tem.
Até que se nós tivesse algo para barganhar que não existe, Não existe. ainda não teria. O salmista disse o quê? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Beberei o cálice da salvação. Pronto. E invocarei o seu nome. O que é aquilo? A adoração. O salmista, não me parece no Salmo número 56, ele vai falar que a adoração dele vai atrair a presença de Deus. Não é a dor que atrai a presença do Senhor, é a adoração. Porque se fosse pela dor, a presença de Deus já tinha descido no cárcere onde Paulo e Silas estavam. Ah, sim. Apanharam, não aguentavam mais nem falar, nem fazer nada, mas disseram, bom, a gente pode apanhar aqui até o dia amanhecer. Deus não vai descer aqui, não. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos adorar. Pela dor, talvez eu possa até exagerar o que eu vou falar, mas também pela dor, Deus teria descido quando Jesus estava suando sangue e falou, Pai, afasta esse cálice de mim, se possível for. Se possível for, é verdade. E aí tem uma frase de John Piper que ele diz o seguinte: a verdadeira adoração é a resposta do coração à compreensão da mente, quando ela entende e valoriza Deus corretamente. Aí, é forte. E eu encerro aqui justamente falando desse reconhecimento, que é o valor sobre todas as coisas. Volto a repetir a frase de John Piper que ele diz: a verdadeira adoração é a resposta do coração à compreensão da mente, quando ela entende e valoriza Deus corretamente. Corretamente. Então tem que ser de forma racional. É o que Paulo escreveu aos Romanos. Deu seu culto racional. E como é ser racional? É valorizar e entender Deus de forma correta. Perfeito. Corretíssimo. Tem alguma pergunta aí, Carol? Aqui não. Glória a Deus. Pastor Jefferson, sem palavras, sinceramente, sem palavras. Foi um tema maravilhoso, bem explanado, bem esclarecedor. Acredito, pelo menos de minha parte, e acredito da parte cristã também, Com certeza. não restou nenhuma dúvida. Pelo contrário, saímos aqui aprendendo mais. Algo novo, né, Cristiano? Quem ouviu, pratique, Exato. para ver realmente as coisas Exatamente. fluírem na nossa vida espiritual, né? Isso quebrou um pouco aquela ideia que pode ser poucas pessoas, mas que tem pessoas que têm essa ideia. Não, o culto não pode ser racional porque Deus é espírito. Tem que ser só espiritual. Só que, eu já vi gente falar isso. Só que a questão é que Deus também é racional. E o que é racional? É aquilo que se entende o que está acontecendo, que se faz, do que se pratica. Sim. E se Deus criou tudo, então ele é racional. Sim. Então, o culto verdadeiramente ele tem que ser racional. E ter Cristo como centro. Com Ter certeza. Deus como centro. E esquecermos de nós. Eu acho que a partir do momento que na hora da adoração esquecemos de nós, vamos dar uma verdadeira adoração. E é justamente isso. João Batista, ele, por exemplo, ele diz: o importante é que eu diminua E e ele ele cresça. cresça ou ele apareça. E a gente tem que sempre lidar com isso. Entender a nossa pequenez, saber que ele é grande. Se não fosse ele, nada aconteceria nas nossas vidas. Eu acho interessante uma coisa que o pastor falou, e isso eu estou pensando até agora, que como é interessante. Eu sou sincera a lhe falar que eu nunca tinha pensado nisso. Que não é na dor que chamamos a atenção de Deus. Não é na dor que Deus vai vir. Porque deixa claro uma coisa: quando realmente vamos adorar a Deus? Porque se a gente adorar a Deus só na dor, significa que só queremos algo em troca. Sim. Adoramos para Ele nos aliviar da dor. Adoramos para Ele nos tirar daquele momento.
Mas se a gente adoramos Ele em todos os momentos, e principalmente quando não é um momento de dor, significa que verdadeiramente estamos adorando Ele em espírito e em verdade. E não por barganha. Estamos dando a Ele aquilo que Ele é digno. Vai. Com certeza. Eu vou sair com isso em minha mente. Agora lembrando que a dor é o que nos forja, né? Não, sim. A dor que nos traz momento de reflexão, momento de buscar, momento de entender. Porque muitas pessoas às vezes passam a prova e passam a dificuldade, mas às vezes não quer entender o porquê está passando daquilo. Sim. E às vezes Deus quer revelar no momento da prova, né? Da aprovação, é exatamente algo para você crescer, né? Não, sim, mas a questão assim, que eu falei, o que você está falando totalmente correto. Eu tô falando outra Não, coisa, sim, né? sim. Mas porque eu achei muito interessante, porque verdadeiramente isso acontece hoje. As pessoas buscam a Deus ou adoram a Deus no momento de dor somente. Porque quando passa a luta, a dificuldade, a dor, percebe-se que muitos param de buscar Deus. Sim. Você já viu que tem pessoas que só vai para a igreja quando está numa luta? É. Quando a luta passa, somem? Justamente, eu conheço muitos assim. Ó, eu vou ser sincero. Olha, quando eu estou passando momentos de dor, eu busco mais. Quando eu estou assim, mais lightzinho, às vezes eu fico um pouco mais irresponsável. Relaxado. Já a minha esposa é totalmente o oposto. Se ela tiver nas dificuldades, aí é que ela começa, tipo, sabe? Relaxado. Ela começa a se preocupar mais com os problemas e esquece de buscar. Aí, né? Agora, quando ela tá assim, de boa, suar, aí é que a mulher glorifica. Aí é que a mulher, sabe, tudo que faz é adorando, tudo que faz é... Você vê, o contrário, né? Mas eu acho isso bom, porque o bom é se equilibrar a pessoa, Sim. né? Buscar o equilíbrio, mas dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas diversidades, quando um tá fraco, né, o outro tá forte. Então, quando o outro tá forte, o outro tá fraco. Então, vai equilibrando, né? Dentro da casa é interessante isso aí. Verdade. Mas o importante é tentar se equilibrar. Porque eu falei, quando eu falei do problema da dor, é porque muitas pessoas, por isso que eu falei, porque muitas pessoas quando passam um momento de dor, muitas vezes elas querem se afastar, ou querem deixar, ou cuidar dos problemas e esquecer um pouco de adorar, Sim, sim. que é um problema. Né? Aí é que a gente tem que realmente colocar na mão de Deus. Verdade. Né? Eu tenho passado muitos testemunhos assim, nesses momentos difíceis que Deus faz. Tem coisas que se eu falar aqui talvez ninguém nem acredite. Mas isso é um mentiroso. Isso não acontece, isso não tem como acontecer. Mas é o poder de Deus, gente. O poder de Deus, Deus pode fazer qualquer milagre na vida da gente. Ele ainda pode. Só é a gente crer e buscar, né? Com a motivação certa, como o pastor falou. Com a motivação certa. Não de só resolver o seu problema, mas de continuar, né, em buscar o relacionamento, conhecer cada vez mais, e estar sempre próximo dele, né? Interessante que a adoração não é para obter uma resposta de Deus. A adoração é porque Ele é merecedor. Ele é digno. Né? Então, assim, às vezes as pessoas... tanto tempo eu estou louvando, estou buscando, e não vem minha resposta. Primeiro, ou não acontece esse milagre, vamos dizer. Primeiro, eu pelo menos, eu não lembro agora onde foi que eu aprendi isso. Para Deus fazer um milagre na nossa vida, primeiro Ele tem que se tornar impossível para nós. Para a gente poder entender que somente Ele tem o poder de transformar, mudar a nossa vida. Porque o milagre é justamente isso, né? Porque é impossível para o homem. Não é impossível para Deus. E quando a gente fala em desistir de orar, tem pessoas que, estou orando e Deus não está respondendo. A gente precisa lembrar de Daniel. Daniel orou, não recebeu no outro dia a resposta, continuou orando, chegou ao 21º dia, ele recebe a resposta da oração. Mas olha só, o anjo chega para ele e diz assim, Daniel, no primeiro dia, Deus já tinha respondido. Já tinha liberado a bênção. Já. Só que o carteiro, o mundo espiritual é real. O carteiro teve dificuldade, né, para trazer a batalha espiritual Exatamente. É real. É interessante de refletir sobre esse assunto. Justamente a gente começa a orar hoje. Se Deus não responder, é só 8 dias de oração.
Não tem um negócio de 7. É 7 dias. Porque Se Deus não sete é o responder número da no perfeição, sétimo né? dia, se Deus não responder no 7º dia também, Oh, meu Deus. Daniel não viu isso não. Apesar que eu gosto de numerologia bíblica. É interessante. 21 é decreto. Na Bíblia, 21 é número de decreto. 7, 14, 21. 3 vezes 7. É decreto. Então Deus já tinha decretado. Deus dá o decreto de Daniel no 21º dia. Só que ele já tinha respondido desde o primeiro. Só que é o Bazan, né, que esse é o lugar espiritual onde existem as guerras, as batalhas espirituais, o anjo já tinha descido, que o anjo era o anjo mensageiro. Uhum. Então, o inimigo, ele reteu ali. Deus, o anjo nem sobe nem desce, não vejo o agradecimento de Daniel pela bênção. Vai lá, o anjo com a espada dele banhada aí, tu que é de guerra, para ver o que aconteceu. Vai lá, Miguel. Chega lá, opa, o que é que está acontecendo aqui? Vai passar não vai? Passa a espada de todo mundo. Já foi. Não fica Abre o ninguém. caminho. Não fica ninguém. Chegou a resposta. Mas Daniel parou de orar? Não. Continuou. Passou 7, 14, 20. No 21º dia, Daniel orando. Calma aí. O que é que eu aprendo com isso? Se você não desistir de orar, Deus manda reforço. É a questão da Perseverar. perseverança. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim dos dias. Enquanto você está receberá. orando, Deus está enviando reforço. Então, não desista. Tenho 20 anos, pastor, que Deus... Tenho orado e Deus não respondeu. Ele já respondeu. Já veio. Pode estar retido no mundo espiritual. Você falou uma coisa aí e me trouxe a lembrança. Em Gênesis, se eu não me engano, 3, quando Deus diz assim, olha para a terra, vê Adão lá e diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador e tal. Mas só que ele não chega e faz logo. Ele chega lá e diz, ó, Adão, a gente conjecturando aqui, vai lá e começa a dar nome aos bichos. Sim. E ele começa, né, a colocar nome aos bichos. E no processo é que ele entende, né, que os animais têm os seus parceiros e ele não. E ele está sozinho. Mas Deus já tinha visto isso antes. Já tinha falado, né, Verdade. antes. E ele começa a pensar, e a Bíblia diz que ele procurava e não encontrava. Depois que ele fez o trabalhinho dele, que ele terminou, aí Deus fez ele cair em sono profundo, né? E tira a costela lá e faz a mulher e tal, entrega, ele faz a homenagem à mulher. Mas tudo aconteceu, mas Deus já tinha previsto antes. Sim. Então, às vezes a gente está passando por algumas coisas e pensa que Deus esqueceu da gente, ou Deus não está vendo, ou Deus não... Mas Ele já viu. É porque o processo na nossa vida, ele é importante para o nosso crescimento. Se o processo não acontecer na nossa vida, a gente nunca vai ter um crescimento, Com certeza. principalmente de forma espiritual. Sim. Eu acho que outra coisa interessante em relação à adoração de tudo que foi falado é que às vezes, pastor Jefferson, as pessoas estão realmente adorando o outro homem sem perceber. Como assim? A gente citou alguns exemplos, né? De ir lá na igreja, quem vai cantar é fulano, então eu vou hoje lá, quem vai pregar é ciclano. Se a gente for perceber, há momentos na Bíblia, se eu não me engano, foi Abraão, meu pai, para mim não mentir. Não, foi João mesmo, lá em Apocalipse. Quando ele se dobra, se põe ao chão para adorar, o anjo fala: levanta, não sou digno de adoração. Né? Aí você vai ver que, às vezes, um simples ato, mesmo que você não queira adorar, mas o simples ato é um ato de adoração. Sim. Aí esse ato, hoje quem prega lá é o pastor Jefferson, não vou não. Amanhã quem vai pregar é fulano, então vou lá. Esse simples ato, você está adorando ao homem, e não a Deus. O homem está sendo objeto de adoração. Exatamente. Então, uma coisa tão simples, ele pode não perceber, mas é um sinal de adoração. É uma adoração. Ele está prestando a reverência não a Deus. Mas A motivação está totalmente... Se é fulano, eu desalinhada. vou. Se não é fulano, não gosto de ouvir fulano. A mensagem de Deus. A mensagem é... E adoração é
além de que foi explanado aqui, e também você falou sobre isso, eu só vou repetir, totalmente a sua vida, é o seu corpo, porque também, quando Daniel também, depois, e também Abraão, quando chega Abraão se lança a Cristo. Quando Cristo ali aparece os 2 anjos, ele se lança de joelho, ele se joga, o seu corpo, ele se joga. O texto é claro, que ele se lança aos pés, ou seja, ele jogou o corpo, ou seja, a sua vida tem que ser de adoração, não somente sua fala. E a adoração a Deus é tão tremenda que quando Daniel ali também se prostra, ele sente a glória. Se sentir a glória de Deus, não tem como imitar isso. Eu estou sentindo a glória de Deus. É mesmo, irmão? Como é que você está sentindo? O que é que você está sentindo aí? Não, eu estou aqui, estou sentindo. Daniel tremia. Ele não se conseguia ficar de pé. Isso é a glória de Deus. Aí tem muita gente olhando, estou sentindo a glória de Deus. Irmão, como é que você está? Não, eu estou aqui. É sério, a glória de Deus é tremenda. Está confundindo com a emoção. Está confundindo com a emoção. O povo de Israel, quando queria também falar com Deus, tal, e Moisés fala que Deus começa a falar, o povo se treme. Não, Moisés, fala tu. O que ele falar, a gente ouve através de tudo. Agora, para a gente ir lá. É interessante, porque quando o trono de Deus desce no monte, tem fogo, fumaça, trovão, raio, relâmpago. E aquilo para o povo foi algo assustador. Exatamente. Foi algo assustador. Hoje as pessoas sabem, eu estou ouvindo Deus aqui, meu irmão. É mesmo, como é a voz de Deus? Era no monte, era trovão. Né? Como é a voz de Deus? Porque hoje, eu acho que naquela pregação você falou isso também. A palavra é a voz de Deus. É Deus falando com a gente. Entendeu? É a voz de Deus. Eu tô ouvindo Deus falar aqui no meu ouvido, é mesmo? Ele também está falando comigo aqui na Bíblia. Ele fala também da palavra, né? Mas é isso aí, meu amado. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua disposição de estar vindo aqui, de estar nos enriquecendo com esse ensinamento, com essa palavra, desse entendimento do que é adoração a Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, tua família, teu ministério. Amém? Que o Espírito Santo seja constante contigo, como vem sendo, te dando essa sabedoria, esse discernimento, e que cada vez mais ele te mantenha baixo, te diminua, para que o Senhor Deus seja engrandecido através da tua vida. Isso é o principal na nossa vida, né? É verdade. A gente aparecer a Ele e não a gente. Verdade. Então, para finalizar, meu amado, eu gostaria de você fizesse essas considerações finais e orasse para a gente finalizar. A nossa gratidão a Deus por tudo, que se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Verdade. Agradecer a vocês mais uma vez por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. Amém. A Sou honra é grato. nossa. Já a terceira vez, né? Espero que tenha mais, viu? De muita. Nosso tempo ele é bem escasso devido às responsabilidades, Sim, claro. mas a gente sempre dá um jeito, então muda uma peça ali para a gente poder estar cumprindo também com esses compromissos. Então, que a honra seja dada sempre a Ele, Amém. merecida por Ele, se não fosse Ele, Nada seria. nós. Agradecer aos nossos ouvintes também, que possam praticar. Foi ouvido, foi dito, porque o salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então não adianta a gente ficar ouvindo alguém 2 horas, 3 horas, 4, o dia todo, e você não praticar. Tem uma iniciativa, né? Não adianta. E mais quando se fala da palavra. Não é só você ter a parte teórica, você tem que ter a prática. Tem que ter a prática de tudo. Então, que Deus continue abençoando vocês. Amém, sim. Com esse quadro, com esse programa, e que as bênçãos deles possam estar sempre derramadas sobre a vida de vocês. Amém. Pode orar. Eterno Deus, Pai soberano, aquele que é Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor. E nesse momento, finalizando esse programa, pedindo que o Senhor possa alcançar vidas através desses 2 homens que têm se colocado diante da tua obra. Aprendemos durante esse tempo
o que é realmente te adorar e o que nós devemos fazer e qual a importância desta adoração. Que o Senhor possa fazer as pessoas entenderem que adorar a Ti não é adorar o homem, não é entregar a nossa adoração a alguém, mas ao Senhor. Pai, te apresento esta noite, que o Senhor possa nos dar um sono reparador. O dia de amanhã, que está a chegar também, aqueles que irão ao serviço, que irão trabalhar, amanhã é dia de feira livre, que o Senhor possa continuar abençoando. Esse nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós agradecemos aí a todos que nos acompanharam até esse momento. Lembrando que sexta-feira que vem teremos o tema As 10 Pragas e a relação da última praga com a salvação com o professor Sidney. Lembrando que essa mesma programação estará amanhã, pela manhã, no YouTube. Vá lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, toque o sininho, se inscreva, curta e ajude essa palavra a ser proclamada. Amém? Fico na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até semana que vem, se o nosso bom Deus assim permitir.